Há mais 3 professoras com cancro que viram recusados por juntas médicas os respectivos pedidos de aposentação. São casos de cancro da mama e de um carcinoma nasofaríngico. Devido às sequelas deixadas pelos tratamentos, as docentes dizem que não têm condições para voltar a dar aulas, mas isso pode acontecer já em setembro, no próximo ano letivo. O cancro na nasofaringe foi diagnosticado em 98. A rádio e quimioterapia deixaram marcas irreversíveis a nível da fala e audição à professora do primeiro ciclo de Cabeceiras de Basto. A docente sente-se, por isso, incapaz de regressar ao trabalho. O facto é que tal pode vir a acontecer. Os 2 pedidos de aposentação, entregues em 2004 e 2005, foram indeferidos pelas juntas médicas da Direção Regional de Educação do Norte. Isto apesar dos relatórios médicos do IPO atestarem a gravidade das sequelas. À RTP, o marido da professora descreve o processo como penoso. Também por isso querem afastadas as câmaras e preservar a imagem. Confessou-nos, no entanto, que chegaram a dizer à esposa que lavasse os ouvidos, arranjasse os dentes e voltasse ao trabalho. A professora da Vila Minhota pediu a revisão do processo. Está agora sujeita a uma 3ª junta médica, mas sem a sua presença. Os 36 meses de faltas possíveis, ao abrigo do regime de ausência por doença incapacitante, estão a chegar ao fim. Em fevereiro, pode receber ordem para voltar à escola. O mesmo pode acontecer com uma professora de 60 anos desta escola no Porto. Apesar de 2 relatórios médicos atestarem a agressividade dos tratamentos a um cancro da mama, a docente viu por 2 vezes negada a reforma pela Caixa Geral de Aposentações. Segundo o que nos confirmaram profissionais da escola Francisco Torrinha, a docente pode ser obrigada a regressar ao trabalho em abril do próximo ano, data em que acaba este período de baixa. Mas foi-nos também avançado que há um segundo caso, uma segunda professora diagnosticada com uma doença grave, que já viu por uma vez um pedido de reforma recusado e que corre agora o risco de o segundo ter o mesmo desfecho. Depois dos casos da docente de Aveiro, que morreu em janeiro com uma leucemia, e do professor de Braga, que em junho faleceu vítima de cancro na traqueia, somam-se mais casos de docentes obrigados a regressar ao ativo com diagnósticos de doença grave. Cresce a polémica com as juntas médicas. O próprio primeiro-ministro já se confessou chocado e prometeu mudar as regras de funcionamento. E é precisamente hoje que o Governo vai anunciar as alterações à lei que rege as juntas médicas. É a resposta de José Sócrates à indignação geral, depois de terem sido conhecidos os primeiros 2 casos de professores com cancro que viram negada a reforma antecipada. Esses docentes acabaram por morrer enquanto estavam no ativo. A morte de Artur Silva provocou indignação. O professor de filosofia tinha um cancro na garganta e morreu em junho, 3 meses depois de ver recusado o pedido de aposentação. O caso não é inédito. No início do ano, uma professora de Aveiro também morreu no ativo, vítima de leucemia, porque uma junta médica entendeu não autorizar a reforma antecipada. O bastonário da Ordem dos Médicos reagiu e pediu mudanças. As juntas médicas são formadas por médicos e por um representante da Caixa Geral de Aposentações, que também participa na decisão final. Pedro Nunes entende que esse representante não deve ter o poder de avaliar. O primeiro-ministro anunciou uma auditoria a todas as juntas médicas e prometeu mudar a lei. Eu fiquei tão chocado como a opinião pública ficou com esses 2 casos. E fiquei não apenas chocado, mas achei, que do conhecimento que tive desses 2 casos, que estes casos não se devem repetir. O Conselho de Ministros vai debater esta quinta-feira alterações à legislação que rege as juntas médicas. Passam a ser formadas apenas por médicos para que os pareceres sejam feitos com base em critérios exclusivamente clínicos. A Caixa Geral de Aposentações pode dar apoio técnico, mas já não participa na decisão. O rosto de Artur Silva fica para muitos associado a esta mudança.